Eu queria começar por dizer que eu acho que estas normas já deviam ter visto a luz do dia há mais tempo. Eu julgo que ninguém de boa fé pode tirar significado e importância a documentos como este que nós agora aqui temos, que marcam efetivamente um ponto de viragem na prática médica em Portugal, que se quer, como foi dito nas palavras do Jorge Quer, que se quer que seja homogénea e que seja útil para todos aqueles a quem nós, efetivamente, no dia a dia, prestamos a nossa atenção e os nossos cuidados. As normas, efetivamente, e como foi aqui dito, são um dos pilares da boa prática médica. E eu também gostava de ressaltar isto, é que nós também, tendo-as como suporte, temos que ter sempre a noção de que cada indivíduo que está à nossa frente tem as suas singularidades e, portanto, nós temos que adaptar as normas ao indivíduo e às suas circunstâncias. Eu trago aqui para discussão, e sobretudo para lançar a discussão, alguns pontos, não todos, mas alguns pontos que eu achei que era importante discutir, porque alguns poderão merecer, nesta fase em que as normas ainda se encontram de discussão pública, poderão merecer alguma atenção e até alguma correção. Peço desculpa. Posso ouvir mal, as pessoas estão a dizer que não conseguem ouvir bem. Deram aí um bocadinho mais de no sentido de as tornar um documento ainda melhor. Estes documentos não são estáticos, baseiam-se efetivamente no estado da arte, mas nós temos de ter também a noção de que é responsabilidade de quem presta cuidados fazer com que assim seja. Estas normas têm que ser atualizadas com a frequência que implica o avanço do conhecimento médico. Portanto, eu começaria por, enfim, olhando para as normas. Não consigo passar aqui. Como é que eu passo? Um dos pontos que merece desde já a minha atenção é logo o primeiro ponto destas normas. As normas dizem de uma forma clara que nós, quando tratamos um doente hipertenso, devemos procurar que os valores tensionais se fixem abaixo dos 140/90, desde que sejam tolerados e não estejam contraindicados. Isto merece efetivamente uma palavra, porque nós, até há muito pouco tempo, fomos, enfim, formados e formatados no sentido de, em determinadas circunstâncias, na presença de determinadas patologias, tentarmos atingir valores tensionais mais baixos. Nós hoje sabemos que isto não é assim. E isto não é assim, fundamentalmente, em resultado de uma análise que foi feita pelo grupo que habitualmente produz as guidelines europeias da hipertensão, que apenas 2 anos depois de ter feito as guidelines, portanto, as guidelines são de 2007, em 2009 fizeram um documento de reflexão de que eu trago aqui, em sumário, aquilo que este documento mostra de uma forma clara. Se nós tivermos atenção e se virmos bem esta imagem, não sei se ela é suficientemente nítida, cada uma daquelas barras corresponde a um estudo. E cada uma das barras tem habitualmente 2 valores. Os valores que foram atingidos pelos braços de estudo, pelo tratamento dos 2 braços de estudo. E nós vemos que há uma cor amarela que representa a diferença entre o valor atingido por um braço de tratamento e aquele que terá sido, enfim, o braço efetivamente do fármaco ativo, do tratamento ativo. E depois vemos uma cor que será verde, encarnado ou laranja, que corresponde, enfim, ao resultado final do estudo. Se aquele nível tensional foi benéfico, a cor é verde. Se não foi benéfico,
Se não houve vantagem nisso, a cor é vermelha. E naqueles em que houve um benefício parcial, é cor de laranja. E nós vemos que, para todas as realidades que foram, enfim, analisadas neste reappraisal, tanto para os hipertensos não complicados, como para os diabéticos, como para os doentes com acidente vascular cerebral, doença cardíaca isquémica, nós andávamos, a falar de valores tensionais que não eram verdadeiros, portanto, não assentavam na evidência dos estudos. E, portanto, hoje nós assentamos e procuramos que, no tratamento da hipertensão, os nossos doentes tenham valores tensionais próximos dos 140/90, abaixo dos 140/90, digamos que as guidelines indicam valores entre os 130 e os 140 de sistólica e os 80/90 de diastólica. Excetuam-se aqui os indivíduos idosos, nos quais se procuram valores um pouco mais elevados, na ordem dos 150/90. Portanto, aquela argumentação das normas é extremamente atual e procura efetivamente mostrar-nos que não necessitamos de ser tão exigentes sob o ponto de vista do abaixamento da tensão, porque um dos riscos que corremos é este que aqui este slide agora mostra, que é o facto de, ao baixar-se demasiadamente a pressão arterial, nós podemos condicionar em determinados contextos, particularmente nos indivíduos com doença já estabelecida, aqui será os indivíduos com doença coronária, um aumento dos eventos, como se vê claramente nesta análise do estudo PROVIT, que foi, como bem saberão, um estudo que incluiu doentes com síndrome coronário agudo. Portanto, não vale a pena baixar muito a tensão, vale a pena ficar por aqueles valores. Um outro ponto que eu acho que era importante, analisar nestas NOC é a necessidade de, sempre que nós, feito o diagnóstico de hipertensão quando iniciamos as demarches no sentido de tratar o doente, deve ser sempre avaliado o risco cardiovascular global do doente. E isso deve atender às circunstâncias do doente, aos outros fatores de risco que o doente tem e mesmo às lesões ou às doenças que esse indivíduo já possa ter contraído. E, portanto, não faz sentido tratar uma hipertensão arterial sem primeiro ter avaliado o risco cardiovascular global. E este risco cardiovascular global vai-nos dar uma indicação não só da seriedade da hipertensão, como da premência também do tratamento. Olhando para este slide, que é retirado das guidelines europeias de hipertensão, é claro, salta logo à vista, que a estratificação do risco e o prognóstico não dependem só dos níveis tensionais. Como se vê, por exemplo, um indivíduo com uma hipertensão à volta dos 150, se não tiver nenhum fator de risco, o risco acrescido cardiovascular é baixo, mas se tiver um ou dois, ou se tiver 3 fatores de risco, ou se tiver uma doença, o risco pode ser já muito elevado e, portanto, condicionar uma decisão clínica e terapêutica muito mais rápida. Só para situar, e de acordo com este estudo que foi apresentado pelo Pedro Marques da Silva no Congresso Português de Cardiologia há 2 anos, numa análise de uma população portuguesa hipertensa, a distribuição dos múltiplos fatores de risco desta população fazia com que, em mais de 80%, houvesse pelo menos 3 fatores de risco, o que apontava logo para uma população de muito elevado risco, condicionando, portanto, uma decisão terapêutica muito mais premente. Depois, acho que vale a pena olharmos rapidamente para a forma como nós devemos tratar estes doentes. As NOC distinguem, enfim, 2 grandes grupos de doentes no que diz respeito à decisão sobre o tratamento. Os doentes de risco acrescido baixo, no qual estão indicados, como aqui se vê, os diuréticos tiazídicos isolados ou em combinação, os modificadores do eixo renina-angiotensina-aldosterona e os antagonistas do cálcio. E, portanto, nós diremos que, de uma forma prática, o que estas NOCs sustentam é exatamente isto que eu mostro aqui no slide e que, como se vê, é um pouco diferente daquilo que são as indicações das guidelines europeias. Nota-se, olhando para as NOC, faltam ali os beta-bloqueadores. E eu faço uma crítica relativamente a isto, e já, de resto, já conversei há algum tempo com o Pedro e continuo a sustentar que
não se justifica que os beta-bloqueadores, particularmente os beta-bloqueadores de última geração, estejam excluídos destas NOC. Só para recordar, estas são as guidelines da prevenção cardiovascular que foram publicadas há um mês e é nítido que, como aqui se vê, continuam a considerar as 5 classes farmacológicas, como as guidelines europeias, como, de grande utilidade e podendo ser utilizadas indistintamente, porque todas elas são muito eficazes no tratamento da hipertensão arterial. E mesmo para, se restassem dúvidas, eu trago aqui uma meta-análise em que através do mapa de 24 horas se avaliou a eficácia das várias classes farmacológicas. Eu noto que aqueles números que aparecem em baixo são números de estudos, não são números de doentes, e portanto é nítido que, à exceção da hidroclorotiazida, que foi usada aqui em doses muito baixas, todas as outras classes farmacológicas têm o mesmo efeito hipotensor, tanto no que diz respeito à pressão arterial sistólica como à diastólica. Portanto, feito este reparo e, portanto, este meu contributo no sentido de, se olhar com certeza com mais pormenor para as nossas NOC, eu julgo que serão um pouco na sequência das guidelines inglesas que excluíram os beta-bloqueadores quase do tratamento da hipertensão, mas eu julgo que não se justificará. Depois, um outro grupo serão os doentes que têm um risco acrescido moderado, alto ou muito alto. Portanto, doentes que têm um risco de evento cardiovascular fatal já superior a 5% em 10 anos. E neste grupo de doentes considera-se que os diuréticos tiazídicos em associação, portanto, com os modificadores do eixo renina-angiotensina ou os bloqueadores de cálcio em associação com os mesmos modificadores do eixo renina-angiotensina serão os fármacos adequados. Portanto, considera-se como adequado neste grupo de doentes as combinações que tenham os diuréticos e os antagonistas do cálcio como charneira dos inibidores do enzima de conversão ou dos ARA2 e também, como é evidente, dos inibidores da renina, que são fármacos que também interferem neste eixo. Um aspecto que eu acho que é extremamente importante e é interessante e onde nós somos efetivamente muito ambiciosos, mais ambiciosos até que as guidelines europeias, é a promoção da utilização das associações fixas, porque com elas se consegue efetivamente uma melhor adesão à terapêutica, como eu mostro neste slide, em que de uma forma clara os doentes que fizeram associações fixas tiveram maior persistência no tratamento e com isto tiveram melhor controle tensional e também, como não poderia deixar, melhor prognóstico. E, portanto, eu concordo em absoluto que as associações fixas passem a ser um dos objetivos do tratamento quando nós utilizamos mais do que um fármaco para o tratamento da hipertensão. Uma outra crítica que eu deixaria diz respeito a este ponto. No caso do doente não apresentar valores tensionais controlados, com terapêutica com 3 fármacos de classes diferentes, incluindo um diurético em doses efetivas, deverá ser referenciado a serviço especializado. A minha crítica vai neste sentido. Eu julgo que nós deveríamos ser muito mais explícitos e muito mais pormenorizados naquilo que queremos dizer com isto. Não se diz neste parágrafo que estes doentes têm hipertensão resistente e, portanto, eu julgo que antes de considerar o envio, a transferência ou a referenciação para um serviço especializado, os médicos, e qualquer médico que trata de doentes com hipertensão, tem que ter a capacidade de expurgar efetivamente os indivíduos que não são resistentes do grupo dos resistentes e depois, se efetivamente não conseguir controlar os hipertensos resistentes, então deve-os enviar para uma consulta especializada. A hipertensão resistente não é a mesma coisa que resistência ao tratamento. E eu julgo que aquele parágrafo confunde exatamente as duas coisas. A hipertensão resistente é aquilo que fica depois de nós excluirmos as pseudo-resistências. Por exemplo, o efeito de bata branca é, muitas vezes, um dado muito relevante nestas questões. Eu lembro, por exemplo, em Espanha, de entre 8 mil doentes que tinham sido considerados como resistentes ao tratamento, quando foram submetidos a MAPA, a monitorização ambulatória das 24 horas da pressão arterial, 38% deixaram de ser hipertensos resistentes. Tinham efeito de bata branca. Portanto, estes doentes não precisamos de referenciar para lado nenhum. Portanto,
Também as modificações, enfim, que o estilo de vida implica, e aqui nestas questões da hipertensão resistente ou da resistência ao tratamento, nós temos de ter a noção de que o sal é um elemento decisivo. Nós, muitas vezes, para controlarmos uma hipertensão que se mostra resistente ou refratária, se nós reduzirmos o teor de sal que o indivíduo come, nós conseguimos isso. Ter atenção aos fármacos, enfim, hipertensores, que muitas vezes os doentes fazem. Eu mostro aqui, por exemplo, o exemplo de produtos de ervanária, como o ginseng, que podem efetivamente aumentar a pressão arterial e que nós muitas vezes não estamos alerta para isto e deixamos passar em claro. E depois também, aí sim, os casos de hipertensão secundária, onde avulta a apneia do sono, que hoje é facilmente diagnosticado. E depois, eu julgo que isto não está claramente explícito nas normas de orientação clínica e, por isso, julgo que valeria a pena ter aqui um pouco mais de contenção, até porque eu julgo que será nestas circunstâncias que valerá a pena utilizar aquele que é considerado por toda a gente como o método mais preciso para o diagnóstico da hipertensão, que é a monitorização ambulatória da pressão arterial. Fará sentido nestas circunstâncias, porque muitas vezes evitará que o doente seja referenciado para uma consulta hospitalar, onde efetivamente não vai ganhar nada em termos de assistência, nada mais do que aquilo que poderia conseguir junto do seu médico de família. Enfim, eu deixava estas minhas primeiras palavras e terminava-as dizendo que nós, hoje, o conhecimento já não nos vai faltando, efetivamente nós temos é que passar à prática e temos que aplicar aquilo que vamos sabendo, de forma a podermos, efetivamente, modificar o panorama de uma doença dramática que é a hipertensão, que tem enormes custos em termos individuais, sociais e da comunidade. Muito obrigado.